O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leves ouro, nem prata, nem dinheiro no vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saia daquela casa ou daquela cidade, e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menor dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje está ligado à nossa missão. A missão dos discípulos de Jesus Cristo, que devem anunciar o reino de Deus. O reino está próximo. No tempo de Jesus, muitos esperavam o reino de Deus acontecer através das atitudes. Eram grupos como dos fariseus que acreditavam que só quando se cumprisse a lei em perfeição o reino aconteceria. Jesus nos deixa claro que o reino não depende de nossos esforços. O reino é do Pai e já está no nosso meio acontecendo em atitudes de fraternidade e humanidade. Por isso, o grande objetivo dos discípulos é anunciar o reino e produzir gestos concretos, curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os demônios. São sinais que o reino já está no meio de nós quando nos voltamos para a vida do próximo. Há muitas pessoas doentes em nossa sociedade. Há muitas pessoas que ainda não conheceram esse reino de Deus. É preciso levar a palavra de Deus a todos, curar os doentes, ressuscitar os mortos. Palavras como essas parecem bem distantes de nós. Mas quantas pessoas estão doentes e apenas uma palavra pode ajudá-las a vencer a sua dificuldade? Quantas pessoas ainda não encontraram o reino de Deus e não sabem o que é realmente viver e podem ser ressuscitadas pela palavra? Quantas pessoas podem se limpar de impurezas através da palavra de Deus? Toda vez que a palavra chega a alguém, trazendo o espírito da verdade, afasta os demônios que tentam separar o ser humano de Deus. Mas Jesus nos lembra muito claro que viver dessa forma é viver no espírito da gratuidade. O que de graça recebeis, de graça ofereceis. O Evangelho não é um produto, não é uma mercadoria, não tem valor. Tristes daqueles que colocam valor sobre a palavra de Deus. Por isso devem se caminhar, e Jesus é sempre um caminho, não levando ouro, prata, cobre, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão. Não se deve confiar nas coisas materiais. Não se deve confiar no dinheiro. Não se deve ter segurança. O bastão é um símbolo da segurança. A sandália nos lembra que somos escravos da palavra de Deus. Na época de Jesus, os calçados estavam ligados a quem era livre. Jesus nos liberta, mas nos colocamos à sua disposição. E anunciar o reino é provocar as mudanças, fazendo uma sociedade fraterna, irmã, onde as pessoas podem ser irmãos e irmãs, onde nos reconhecemos como uma grande família. Aliás, em Lucas nos lembra que o supérfluo pertence ao irmão. A segunda túnica é do necessitado. Também o texto ajuda a perceber que é preciso confiar no povo. Quem leva a paz, chega em paz. E deve confiar no povo, no espírito de hospitalidade, uma prática do Antigo Testamento, que Jesus fazendo acontecer através de seus discípulos. E aqui há um detalhe também interessante. Ficar numa única casa. O nosso testemunho é extremamente importante da missão, pois é através da convivência que nos revelamos. E assim alguns podem dizer coisas bonitas e não viverem. Por isso, permanecer numa casa é revelar as suas atitudes. E assim a pessoa irá perceber se aquele é realmente uma pessoa da paz ou se é um aproveitador, um explorador ou alguém interesseiro. E sempre saudar a casa, a saudação da paz. São da paz devem levar a paz. Mas também Jesus nos alerta que nem sempre podemos ser bem recebidos. Por isso é preciso deixar a poeira, não carregar as mágoas que uma missão pode causar. É preciso seguir sempre em frente com Jesus, acreditando no reino e deixando que a justiça um dia se faça através do Senhor. Ele é o verdadeiro juiz que pode realmente julgar as situações da vida. Nossa missão é proclamar
anunciar, levar a palavra de Deus, fazendo acontecer concretamente na nossa vida e na vida das pessoas. Que assim seja. Amém.